Posto isto, podemos entrar na ordem de trabalhos. Não há, portanto, hoje reunião extraordinária, não há público, não há, portanto, tempo dos senhores vereadores, e eu punha já a discussão no primeiro ponto da ordem de trabalhos, que é o... Sr. Presidente, eu tenho uma questão prévia para colocar. Diga, Sr. Vereador. Ainda não sei, avançamos à outra para começar isto. Espera aí, pá. Ó, Sr. Vereador, espera só um bocadinho que nós não dissemos à grupo para começar a gravar. Desculpe lá. Que é para depois os municípios poderem ver em casa lá as nossas carinhas e os nossos diálogos. Já está. É para pôr em direto no Facebook, certo? É, exatamente, Sr. Vereador. Pronto. Então vá. Faz favor, Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha questão é manifestar a minha estranheza pelo facto de esta nossa primeira reunião estar a acontecer desta forma. Era suposto acontecer de uma forma mais normal e, dadas as contingências e as circunstâncias em que nós estamos, nomeadamente eu, fiz notar ao Sr. Presidente dessa dificuldade e acordámos que a nossa primeira reunião, para que pudesse funcionar normalmente, seria adiada. A reunião acabou por não ser adiada, houve uma reunião a que pelo menos 3 vereadores desta Câmara eleitos se viram na contingência de faltar, obviamente não por vontade própria, mas derivada às contingências a que estamos obrigados. Mas o que é facto é que a reunião não foi adiada e realizou-se, e hoje estamos aqui não numa continuação de uma reunião eventualmente suspensa, mas sim numa nova reunião com caráter extraordinário. E isso coloca-nos, desde logo, o constrangimento de não haver período antes da ordem do dia. E eu gostava de saber do Sr. Presidente quais foram as razões pelas quais não foi possível fazer aquilo que tínhamos combinado, de suspender a reunião e realizá-la posteriormente, e esta solução com esta reunião extraordinária. Senhor Vereador, já tivemos a ocasião de falar sobre essa matéria, os dois. Os nossos, portanto, consultores jurídicos, nomeadamente, quer a doutora Irene, quer a doutora Lara, portanto, aconselharam-nos, enfim, em termos políticos, para fazer a reunião. Portanto, eu justifiquei ao Sr. Vereador, Temos jurídicos, políticos, nomeadamente, políticos, peço desculpa. Em termos jurídicos, portanto, fazemos a reunião que era, enfim, era assim que devia de ser feito. Porque a lei obrigava que nos 5 dias consequentes à tomada de posse tivéssemos que fazer uma reunião. Aconteceu o que aconteceu, quer com o Sr. Vereador, quer com a Vereadora Lara. Portanto, o Vereador Zé Paulo também se sentiu impedido, ficou em estado de isolamento. Ficou em isolamento, portanto, foi essa a razão, não foi mais nenhuma, portanto, tanto mais que o Sr. Vereador reparou que só levávamos as propostas, 2 propostas à reunião de Câmara, que eram propostas completamente pacíficas, que foram aprovadas por unanimidade, e deixámos as outras 4 propostas para a reunião de hoje, portanto, como extraordinária. Portanto, não há aqui nenhum sentido oportunístico da questão, de queremos, enfim, estar aqui a passar a perna a alguém. Portanto, estamos a tentar que as coisas andem e para os senhores vereadores tomarem posse, nomeadamente, e para eles escrever os valores, porque tem que estar tudo em cima de mim, como deve compreender, portanto, com certeza sabe dessa situação. Era isso que eu tinha para dizer, Sr. Vereador. Portanto, posto isto... Sr. Presidente, peço desculpa, mas a questão que eu coloquei não foi respondida. O que estava em causa na minha pergunta não é aquilo que o senhor me respondeu e a justificação que deu, é precisamente percebermos quais são as razões de fundo, as razões, o senhor invoca razões jurídicas, mas não deu quais são as razões. E eram essas razões que eu queria perceber. Sr. Vereador, eu acho que eu disse que a lei obriga-nos a fazer uma reunião, mas eu desconhecia isso quando falei com o Sr. Vereador, quando tive o conhecimento que o Sr. Vereador estava
E tivemos a ocasião de falar às 11h30 da noite, ou outro dia, e o senhor sabe bem que falámos a essa hora, quer consigo, quer que a vereadora Mara, portanto, tanto falei com um como falei com outro, a minha opinião era não fazer reunião. De manhã sou confrontado, portanto, em termos jurídicos, e foi isso que eu disse, para responder à sua pergunta, muito objetivamente, em termos jurídicos, para fazer a reunião. Tínhamos quórum, portanto, como tal, fizemos a reunião, enfim, sem qualquer tipo de constrangimentos, sem qualquer tipo de oportunismos, nada, fizemos a reunião, porque juridicamente teríamos que a fazer, podíamos correr riscos, tanto mais, que até um colega meu, portanto, o Sr. Presidente ligou-me, entretanto, por outra razão, o Sr. Presidente da Câmara da Aguda me disse, pá, tu faz a reunião, ou então fundamenta-te juridicamente, portanto, com essa situação. Estamos aqui a aplicar aqui no artigo 48 da primeira reunião, primeiro canção dos discutidos, reunidas no prazo máximo de 5 dias após a sua constituição, competido ao seu Presidente a respeito da marcação e convocação com a assistência mínima de 2 dias, para editar e carta de recepção ao protocolo. E foi o que fizemos. Portanto, não vamos a reunião por essa razão, Sr. Vereador. Pronto, foi só isso. Não vale a pena dar a esquematear mais, portanto, o assunto, porque não vejo. Não, de facto não vale, mas deixe-me só dizer uma coisa. Diga, Sr. Vereador. Que é o seguinte: essa situação desse facto da legalidade, eu próprio falei nele quando falei consigo, como diz, às 11 da noite daquele dia, da véspera da reunião, precisamente por causa dessa situação e de haver esse constrangimento. Agora, isso é diferente de a reunião podia ter sido suspensa e funcionaria normalmente, mas não foi isso que aconteceu. E como o senhor próprio diz, prova disso, é que o senhor disse, não é que esteja em causa essa votação, obviamente, das votações que foram feitas, mas como o senhor disse, há pouco eram situações que foram votadas na Câmara, não tinham problemas nenhuns, que foram votadas por unanimidade, e eu digo que foram votadas na ausência de 3 vereadores. Portanto, não é unanimidade, é a unanimidade dos presentes. Não é? Exatamente, então é isso que eu estava a dizer. E, portanto, do ponto de vista político e do ponto de vista também do início do nosso mandato, com a regularidade que seria desejável. A dizer que sentimos prejudicados, porque havia situações que queríamos colocar no período antes da ordem do dia e que, dadas estas circunstâncias, não podemos fazer. Estamos prejudicados e sentimos prejudicados quando o problema deveria ter sido resolvido com a suspensão da reunião, que tem prazos para continuar. Eu prometo que na próxima reunião dou o tempo que o senhor tinha, o tempo de adorar. O senhor tinha, portanto, nesta reunião, eu dou o tempo aos senhores, as questões todas que querem. Muito bem. Muito obrigado. Nada, senhor vereador. Podemos começar a reunião? Então, senhor vereador, vou pôr a discussão, portanto, o primeiro ponto da ordem de trabalho, que é o que tinha das reuniões de Câmara. Pergunto aos senhores vereadores que querem intervir. Senhora vereadora Inês, faz favor. Sr. Presidente, só um ponto de ordem relativamente à condução dos trabalhos. Diga. Esta proposta de regimento é uma proposta do Sr. Presidente. Certo? É uma proposta do Sr. Presidente. Correto? Sim. O Sr. Presidente não apresenta a proposta? Posso apresentar, Sr. Vereador? Não tem problema nenhum. O Sr. Vereador não teve ocasião de ler. Mas só estou a levantar esta questão para, se quiserem colocar outra questão, se não quiserem, portanto, eu leio, até posso ler ponto a ponto, se assim entender, não é? Eu O Sr. Presidente ler, o Sr. Presidente apresentar. O Sr. Vereador, posso apresentar? Muito bem. O Sr. Vereador dá-me licença que eu apresente a proposta em conta do que o Sr. Vereador. Portanto, se é a proposta número 1 A de 2021, é a primeira proposta. Número 1, digo, nos termos alinhados do artigo 39 do anexo 2 da Lei 75 de 2013 de agosto, a declaração em vigor é a competência da Câmara Municipal e a elaboração do seu procedimento. Proponho que ao abrigo da competência supramencionada seja deliberada a aprovação do regimento das reuniões da Câmara Municipal e anexo e entre em vigor no dia útil seguinte da sua apresentação. Proposta de apresentada. Agora, se o Sr. Vereador quer que eu apresente aqui um conjunto, enfim, de artigos que ela contempla,
Não penso isso. Não, desculpe lá, não era essa a minha intenção. Portanto, eu gostava era que os senhores vereadores, tanto pudessem verificar o documento se assim entenderem, se acharem que o documento está bem, então depois ponham a votação. Se acharem que o documento tem que ser discutido, então vamos discutir o tempo que for necessário. Faz favor, senhor vereador. Quem é? Senhor vereador Inês, faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentá-lo e, na sua pessoa, cumprimentar todos os senhores vereadores. Obrigado. O Executivo Camarário, cumprimentar também os demais funcionários da Câmara do município de Azambuja e também aqueles que nos estão a assistir agora desta forma online a esta reunião de Câmara devido às contingências a que estamos efetivamente forçados. Sr. Presidente, já tivemos também, já falou aqui em conversas particulares que teve e permita-me também, e desde já lhe agradeço a sensibilidade que teve para com a minha questão pessoal, que lhe transmiti, contudo, isto tem a ver com o artigo 3 que o senhor propõe aqui do regimento, que tem efetivamente quanto à questão do horário a realizar as reuniões ordinárias do Executivo Camarário. Sr. Presidente, sou vereadora da oposição e o realizar reuniões dentro do horário de expediente torna-se quase inviável, muitas das vezes, a presença nas reuniões de Câmara, até porque tem funções em que efetivamente não, apesar do que diz o Estatuto do Eleito, é que nós não podemos ser prejudicados nas nossas funções, mas as minhas outras funções não é motivo justificativo o facto de me encontrar numa reunião de Câmara para que seja isso suficiente para adiar uma audiência de julgamento. Isso efetivamente traz-me aqui uma série de constrangimentos, mas a questão vai além da minha questão pessoal. Isto tem a ver também efetivamente com uma questão que eu entendo que é ética, que é correta, que é o facto de que as pessoas todas que são, neste caso, que são os vereadores da oposição, têm a sua atividade laboral em horários ditos normais e isso impede-os de, efetivamente, constantemente e com regularidade, de 15 em 15 dias, faltarem ao trabalho. E eu peço a sensibilidade ao Sr. Presidente e aos demais vereadores, quando forem votar este regimento, para que tenham isso em atenção. Isso aconteceu agora, muito recentemente, no município do Cartaxo, aqui ao lado, até que o próprio regimento propunha a realização das reuniões às 18 horas e por proposta do PS, agora oposição no município do Cartaxo, eles propuseram que essa alteração de horário fosse para as 21 horas e o partido que está na governação, o PSD, acatou essa alteração. Eu já não lhe solicito tanto, nem que seja tão tarde, Sr. Presidente, mas que seja efetivamente ao fim do dia, de forma a que nós não prejudiquemos as nossas funções que têm a sua importância, até porque não somos trabalhadores do município, mas estamos aqui com muita honestidade a tentaremos certamente fazer o melhor enquanto vereadora da oposição, tentarei assim fazer e colaborar o melhor possível no decurso e na normalidade das sessões, mas para isso é preciso efetivamente de ter condições e essas condições passam logo por poder participar nelas. Eu sei que há aqui uma série de argumentos, nomeadamente o Sr. Presidente pode-me dizer que eu efetivamente me posso fazer substituir, mas as coisas, como sabe, não são assim tão fáceis, nomeadamente quando nós temos pessoas que depois vêm na lista a contratos e não efetivamente tão sólidas nas suas entidades patronais, porque, e relembro e tenho aqui exatamente aquilo que, caso não acate esta situação, será desde já, vou-lhe dizer, o meu voto vencido, uma que é as nossas obrigações, que é participar nas reuniões, portanto, e no cargo para o qual fomos eleitas, mas depois também dispõe o artigo 22, número 1, do diploma dos eleitos locais, que os mesmos não podem ser prejudicados na respectiva colocação ou emprego permanente em virtude do desempenho dos seus mandatos. Ora, apesar deste artigo estar referido e fazer menção àqueles que estão em tempo inteiro ou meio tempo, por analogia e não havendo nenhuma regra específica para a variação que não se encontra a tempo inteiro ou a meio tempo, este artigo aplica-se por analogia. E, efetivamente, eu entendo que este regimento
impede que nós possamos desempenhar estas funções ditas de forma normal, sem prejudicar o desempenho das nossas outras funções, porque a nossa atividade profissional, repito, não é efetivamente sermos funcionários do município. E, portanto, e adianto já que, caso não seja sensível a esta questão, portanto, será este o meu voto vencido e esta é a minha argumentação jurídica quanto a esta matéria. Depois, tenho aqui mais duas questõezinhas, estas já não estão de fundo. Uma tem a ver com o artigo 4, número 3, onde na proposta do Sr. Presidente, quanto ao regimento, fala em marcar a reunião extraordinária quando ela é solicitada pelos demais vereadores em 8 dias subsequentes para o Presidente marcar a reunião extraordinária. Artigo 4, número 3. Eu sei, está na lei, mas o senhor pode diminuir este prazo. Eu sei que está na lei, Sr. Presidente. Mas, efetivamente, se ela é extraordinária e se for solicitada, portanto, por uma razão extraordinária, eu presumo que nenhum de nós se vai juntar a outros vereadores para lhe solicitar uma reunião se o assunto não for premente ou se não for urgente. E também está no regimento e está na lei que as reuniões extraordinárias até podem ser marcadas com um período de tempo mais curto, que só podem ser marcadas com 48 horas. Portanto, eu apelo também a esta questão, porque se efetivamente houver a necessidade de marcação desta reunião extraordinária, parece-me que será de bom senso que ela seja marcada o mais rapidamente possível e que o Sr. Presidente não vá utilizar estes 8 dias subsequentes, porque será certamente... Senhora Vereadora, deixe-me só interrompê-la, que é para ficar já esclarecido. Os 8 dias é para um dos 8 dias. Portanto, eu, com certeza que sou logo ao assunto que a senhora vereadora, portanto, ao grupo dos vereadores entenda trazer à reunião, marcarei, portanto, dentro do prazo mais curto possível. É de 1 a 8. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mas, de qualquer das maneiras, se alterar este artigo, ficará sempre vinculado a ter o mais rapidamente possível. Depois, tenho aqui também uma questão, é uma questão de pormenor, eu penso que se entende, mas no português ele não está claro e nos termos de direito, efetivamente eu penso que ele tem escrito uma coisa diferente daquilo que o Sr. Presidente quer efetivamente que aconteça. No artigo 7, número 3 do regimento, e em relação à disponibilidade do expediente, portanto, dos processos estarem para consulta dos senhores vereadores, diz assim: no dia da reunião, no local da sua localização. Ora, da maneira como está escrito, dá a entender que quando as reuniões são descentralizadas, nós apenas podemos consultar. É assim, eu sei que não é aquilo que pretende, nem é o que está no espírito daquilo que o Sr. Presidente certamente quer apresentar enquanto regimento, mas efetivamente uma leitura literal deste artigo, aquilo que se depreende deste artigo é que a consulta dos processos nas reuniões descentralizadas, eu estou a ouvir com muito ruído, se pudessem desligar os microfones quando eu... Aquilo que se retira é que nas reuniões ordinárias normais o expediente está disponível antes no gabinete, mas nas descentralizadas, apenas no dia da reunião, no local no local onde a reunião se vai realizar. É isto que literalmente se retira do artigo. Eu sei que não é esse o espírito, eu sei que não é isso que o Sr. Presidente vai fazer, mas é uma questão de se emendar este artigo, este português, porque ao se emendar isto, efetivamente também evita que algum dia nós tenhamos alguma recusa para consulta dos processos. Não é estar aqui a pensar que o Sr. Presidente nos irá colocar nessa situação, mas se nós tivermos as coisas clarinhas, elas serão certamente mais fáceis de tornar todos os trabalhos a seguir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Vereadora, para responder já relativamente a esta última questão, os processos estão sempre disponíveis no gabinete de apoio, seja a reunião descentralizada ou seja feita cá. Portanto, a qualquer momento a senhora vereadora pode portanto, ir ao gabinete de apoio
portanto, consultar os processos, mesmo que ela seja descentralizada. Eu sei disso, Sr. Presidente, mas se ler o artigo com atenção, vai perceber que literalmente, com uma leitura literal desse artigo, não é isso que se retira do artigo. Eu penso que é uma apse escrita que não é esse. Ou, no dia da reunião, primeiro, estão disponíveis no gabinete de apoio, ou, vírgula, no dia da reunião. Bem, no dia da reunião, e no local da sua realização, seja fora ou dentro. Estão sempre aqui. Estão sempre aqui. Percebeu, Sra. Vereadora? Ó, Sr. Presidente, eu percebi. Eu penso que o Sr. Presidente também percebeu o que eu disse. Percebi o que o senhor disse, mas no artigo fica assim, está bem? Relativamente ao artigo número 3 do número 4, portanto, como também já percebeu, é de 1 a 8 dias, portanto, com certeza, se o assunto for pertinente, que eu marcarei a reunião extraordinária, portanto, dentro dos prazos mais curtos que a lei assim permite. Relativamente à sua primeira questão, Sra. Vereadora, sou muito sensível, tanto mais que a senhora começou por manifestar, portanto, a minha sensibilidade para a reunião 2, mas futuramente não, Sra. Vereadora. As reuniões ficarão, portanto, marcadas, tanto mais. Tive o cuidado também de perguntar ao professor Zé Paulo, ele está aí ouvido, não pode, portanto, enfim, a conversa foi feita com o professor Zé Paulo e eu perguntou-me, até no dia da tomada de posse, com esse professor, que perguntou-me qual eram os dias da reunião. Ele disse que os dias da reunião eram terça-feira às 9h30, e ele disse-me assim, correio, que eu já articulei a minha vida com a escola, tanto para ser nessa altura. Foi verdade ou mentira, Sr. Zé Paulo? Foi a verdade, foi esta. Não ouço, ligo ao... Mandato são 4 anos, Sr. Presidente, mas sim. Sr. Presidente, eu já, sim, é verdade, mas a seguir já farei a minha intervenção a esse respeito. Mas era só para confirmar este dado. Sim. Perante este facto, portanto, havia um impedimento da Sra. Vereadora Inês, falou comigo, é verdade, em termos, enfim, pessoais e particulares, a manifestar, portanto, que teria, enfim, alguns constrangimentos futuros, agora nos próximos meses, decorrendo de um processo que tem na sua vida, portanto, profissional, e eu disse, bem, depois, mas a gente não pode agradar a todos, quer dizer, se não daqui a pouco, uns querem de uma maneira, outros querem de outra, portanto, o que achamos bem foi que o que está aqui escrito é o que ficará, portanto, do regimento. Caso seja aprovado, como é lógico. Penso que não respondi, Sr. Vereador. O Sr. Vereador Zé Paulo pediu a palavra, faz favor. Sr. Presidente. Eu tenho a minha mão levantada desde o início do ponto. O Zé Paulo Pesquinho, eu por acaso vi o senhor levantar a mão, vi os 4 dedos da sua mão, mas foi agora. Pensei que fosse para... Se vir no ecrã, Zé Paulo Pesquinho, para o seu colega. Levantada. Zé Paulo Pesquinho, para o seu colega. Sim, eu ia só responder ao Sr. Presidente em relação àquilo que falou, em relação ao horário, mas com certeza. Está bem. Sr. Vereador Luís Costa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção, há pouco, e no sentido de lhe perguntar se não queria apresentar a proposta, é porque esta proposta traz algumas alterações substanciais relativamente ao regimento que está neste momento em vigor e todas elas, a meu ver, vão no pior dos sentidos. Vão no pior dos sentidos porque limitam a capacidade de intervenção quer dos vereadores, limitam a capacidade de participação dos nossos munícipes nas nossas reuniões, limitam, de certa forma, a capacidade de os restantes vereadores intervirem relativamente à condução dos trabalhos que estão definidos e que, portanto, vão em todo um conjunto de circunstâncias contrários, primeiro àquilo, desde logo, que o Sr. Presidente, na sua candidatura, afirmou
como lema e como slogan de campanha, não é? E que ia, como todos sabemos, ouvir. Aliás, o senhor dizia ouvir hoje, se calhar o hoje já passou e já era passado, não sei se já ouviu tudo, se não. Ainda não ouvi assim. De facto, se me permitir. Está pergunta, Sr. Vereador. Muito obrigado. E dizia eu que, portanto, quando se apresenta com esse lema do ouvir e ouvir as pessoas, e o que se vê neste documento é precisamente o contrário, ir no sentido contrário daquilo que foi proposto, que tem uma diminuição do escrutínio por parte das oposições e, portanto, o sentido da minha pergunta no início era para que o senhor pudesse, na apresentação da proposta, explicar-nos porque é que isto acontece e porque é que apresenta um regimento que vai precisamente no sentido oposto e contrário àquilo que devia ser a nossa obrigação de estimular a participação dos cidadãos, estimular o escrutínio dos cidadãos e o escrutínio dos próprios elementos que compõem esta Câmara, etc. E, portanto, não vi essa explicação e gostava de ver essa explicação. Em consequência disto, devo-lhe dizer que o PSD está frontalmente contra a esmagadora maioria destas alterações e que tem uma proposta alternativa, pelo que sugerimos que o Sr. Presidente pudesse retirar esta proposta. Nós faremos chegar de imediato a nossa proposta alternativa a todos os vereadores e para que na próxima reunião, agendando esta discussão, se possa fazer uma discussão confrontando as duas propostas. Estamos inclusivamente disponíveis, se for o interesse do Sr. Presidente, se tiver esse interesse, em realizarmos uma reunião prévia para podermos eventualmente consensualizar aqui alguns pontos e deixar só para a discussão eventualmente na Câmara dos pontos em que não tenhamos chegado a acordo. E, portanto, é para já esta primeira situação que lhe coloca, que é a possibilidade de retirar a proposta para que a possamos discutir em conjunto com a proposta alternativa que temos para apresentar. Sr. Vereador, na questão das questões que levantou, relativamente à limitação da capacidade de intervenção dos vereadores, enfim, não sei aonde, porque os vereadores têm os tempos à mesma para intervir, portanto, nos assuntos, não percebo. A limitação também relativamente ao público, também não percebo. As reuniões são públicas, as duas, portanto, tínhamos fazer uma reunião, porque essa era uma alteração de fundo, tínhamos fazer uma reunião pública e uma reunião privada. Portanto, não quisemos manter as reuniões públicas, as duas, portanto, por mês. E era uma prerrogativa que tínhamos que começar a decidir. E relativamente à questão da retirada do documento. O documento é este que apresento, portanto, não retiro o documento. Se a vereador quiser estar contra, façam o favor de estar contra. Façam-me entender. Mas alguns vereadores querem intervir? Eu quero intervir, Sr. Presidente. Por favor. Sr. Zé Paulo, deixem-me o Zé Paulo falar. Se não se importar, pode pedir. Faz favor, Zé Paulo. Boa tarde, Sr. Presidente. Embora eu estime que a primeira reunião que assisto não seja uma reunião ordinária, não posso deixar de felicitar todos os vereadores, em particular o Sr. Presidente. Desejar que este mandato seja um mandato bom para todo o Conselho, pois se for bom, é bom para a oposição, é bom para a situação, é bom para toda a gente. Sr. Presidente, eu não assisti à última reunião ordinária, exatamente porque estava a tratar deste documento. Tive um contacto de alto risco com o vereador Rui Corsa, porque passámos muitas horas de volta da apresentação de um documento
para o regimento e peço-lhe que entenda o seguinte: quanto melhor trabalho os vereadores da oposição fizerem, melhor será o seu trabalho e mais digna será a sua presidência. E, portanto, peço-lhe que nestes 4 anos possa sempre que possível, e oxalá que seja sempre, dignificar o estatuto do vereador da oposição. O trabalho que nós aqui trazemos é um trabalho sério e a nossa única intenção é melhorar aquilo que nós não achamos bem no regimento. Portanto, eu achava que seria um bom sinal que o Sr. Presidente permitisse que nós discutíssemos e que se chegasse a um consenso artigo a artigo, porque eu pessoalmente, o trabalho que fiz não foi contra o regimento que o senhor aqui apresenta. O trabalho que nós fizemos foi para melhorar naquilo que nós achamos que deve ser melhorado no trabalho dos vereadores, no atendimento ao público, para que este regimento, que no fundo é um documento fundamental para que nós possamos aqui trabalhar durante 4 anos, seja melhorado. Deixe-me, por fim, que lhe diga que em relação àquilo que a vereadora Inês disse, é verdade, e aliás, no anterior mandato, em relação a mim próprio e ao horário de reuniões, foi feito um esforço para que eu pessoalmente não pudesse faltar às minhas aulas. Desta vez eu não posso também dizer o seguinte: havendo mais do que uma pessoa, havendo mais que um vereador com estes problemas, não é justo que o Sr. Presidente diga que sai a esta hora por causa de mim. Eu estarei disposto a qualquer hora, sendo que era bom que fosse uma hora que a toda a gente conviesse e também ao público. E também provavelmente também a hora que está marcado, provavelmente uma parte do nosso público, dos nossos municípios não poderão ter aqueles que trabalham, aqueles que ou são reformados ou infelizmente estão desempregados, com certeza que terão, se assim o entenderem, essa possibilidade. Aqueles que estão a trabalhar, com certeza que não podem assistir às nossas reuniões. Portanto, estarei com certeza de acordo com as horas que marcar, e reiterava-lhe novamente esta questão: ouça as contribuições que nós temos para dar, porque são no único interesse do município. Muito obrigado. Senhor vereador Zé Paulo, portanto, obrigado pelo seu contributo. Foi esclarecedor relativamente à questão que apresentou, mas quero ouvir o senhor vereador Corsa para depois tomar uma decisão. Faça o senhor vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que não aceita retirar a proposta para novo agendamento, não me resta alternativa senão colocar as minhas críticas, ou as nossas críticas, que, como disse e muito bem o vereador Zé Paulo, não são minhas pessoais, foram trabalhadas em conjunto e são as críticas que também têm um caráter político apresentado pelo PSD. Desde logo a começarmos pelo artigo 1º. Enquanto que no anterior regimento estavam previstas a existência com uma determinada periodicidade, reuniões descentralizadas nas freguesias, neste documento essa situação desaparece, portanto, deixa de existir. Podem ser descentralizadas. Não. A periodicidade é que deixa de existir, podem ser descentralizadas, senhor vereador. Por favor, continue. Sr. Presidente, é complicado. Os senhores estão 4 pessoas numa sala, quando têm o microfone ligado e falam mais do que um. Eu vou desligar, vereador, eu vou desligar. Quando falam mais do que um ao mesmo tempo, nós não conseguimos perceber o que é que cada um diz, não é? E, portanto, realizar as reuniões nestas circunstâncias exigem alguma disciplina, porque senão não nos conseguimos perceber e entender. E, portanto, de acordo com o regimento proposto pelo Partido Socialista, deixa de haver a obrigatoriedade de realizar reuniões nas freguesias, deixa de haver uma definição no calendário da realização dessas reuniões e ficam ao critério do Presidente
a existência dessas reuniões ou não. Ponto número 1. Ponto número 2. Contrariamente àquilo que o Sr. Presidente disse na intervenção anterior, as reuniões, de acordo com a proposta de regimento, só as reuniões ordinárias é que são públicas. As reuniões extraordinárias, na proposta de regimento, não são públicas. Mas, nas reuniões extraordinárias, deixa de haver a intervenção do público. E, portanto, não estamos de acordo, obviamente, com a impossibilidade de realizar uma reunião extraordinária em que o público não possa intervir. Concedo que, e na proposta que nós temos para apresentar, lá está, que numa reunião extraordinária o período do público só possa ser utilizado pelo público para tratar do assunto em concreto, ou dos assuntos em concreto que estão estabelecidos na ordem de trabalhos. Mas isso é diferente de não permitir que o público, numa reunião extraordinária, possa intervir. Podemos dar aqui variedíssimos exemplos de reuniões extraordinárias que podem ser marcadas, onde o que faz sentido é precisamente até ouvir o público, e é a forma que o município tem, do ponto de vista formal e institucional, de ouvir as pessoas sobre uma determinada matéria. E, portanto, limitar isto é completamente contraproducente, já disse isso, relativamente àquilo que estava. Depois temos a questão do horário. A questão do horário, Sr. Presidente, é assim, a democracia implica que se dê precisamente a oportunidade a quem mais dificuldades tem de poder participar e não o contrário. Sr. Presidente, Sr. Vereador, a tempo inteiro, a vossa atividade principal é esta e, portanto, é indiferente a hora a que fazem a reunião. Para nós que não temos essa prerrogativa e que temos a nossa atividade principal, já ouvimos o vereador Zé Paulo e a vereadora Inês falarem neste assunto, não é a mesma coisa. E, portanto, realizar reuniões de Câmara às 9h30 da manhã tem um prejuízo significativo na minha atividade profissional da qual eu vivo, não é? Não é, como sabe, não tenho ordenado do município e, portanto, este dia tem implicações na minha e dos outros vereadores da oposição, tem implicações na sua vida profissional. Inclusivamente, tem implicações financeiras, como é óbvio, não é? E que, portanto, a adaptação que deve aqui existir não é, em primeiro lugar, ou a ponderação de quem é mais afetado. Agora eu queria agradecer ao seu poder de síntese para que pudéssemos, portanto, avançar. Está bem? Muito obrigado. Sr. Presidente, é que isto discutir nestes termos. Portanto, vou ter este poder de síntese, com certeza, mas é um documento que tem 15 páginas. Portanto, temos aqui variedíssimas coisas para falar e, portanto, chamo mais uma vez a atenção e peço-lhe que repondere a situação do horário das reuniões, pois não podem ser, as reuniões não podem ser marcadas, na nossa opinião, com o principal critério da conveniência dos seus vereadores que estão a tempo inteiro, quando a principal conveniência há de ser a participação do público e a garantia de que os vereadores que também representam os nossos municípios que estão na oposição têm o direito de participar sem verem as suas vidas pessoais e profissionais demasiado prejudicadas
por esta situação. Depois gostava de lhe referir que não estão garantidas no regimento situações que já foram ganhos do último mandato e que deveriam estar aqui incluídas, nomeadamente a situação da garantia das transmissões em direto das nossas reuniões através das plataformas da internet e o repositório em arquivo de todas as reuniões, seja no site do município, seja através do YouTube. Depois, estamos contra o facto de, no artigo 2, na direção dos trabalhos, ter-se retirado o ponto do anterior regimento que diz que as decisões relativamente à condução dos trabalhos do seu presidente, há recurso para o plenário. Ora, isto é uma regra básica em que qualquer reunião da Assembleia que deve haver, as reuniões não são a ditadura do presidente, tem a obrigação e a competência para dirigir a reunião. Agora, se a maioria dos elementos que participam na reunião não concordarem com uma determinada decisão, têm o direito de o manifestar e impedir que essa situação aconteça. Já falámos da questão do horário, a questão das reuniões extraordinárias. Eu sei que a Lei 75 define aquela situação dos 8 dias, mas também não devemos olhar para as questões para a marcação de uma reunião extraordinária só na perspectiva de uma reunião de urgência. Então, uma reunião extraordinária pode ser uma reunião marcada para discutir em exclusivo um determinado tema ou temas, e aí não se coloca a questão da urgência. A lei define que, perante uma reunião convocada a requerimento, ela tenha que ser marcada nos 8 dias subsequentes, é verdade, mas também diz que tem que ser marcada com 2 dias de antecedência. Portanto, estamos aqui numa janela máxima entre as 48 horas e os 6 dias. Não é por aí que a situação é mais crítica. A situação pode ser mais crítica quando se fizer a marcação tendo em conta esta situação dos 2 dias, ou seja, porque o que a lei define é que nestes casos o período mínimo é que a documentação a ser analisada na reunião possa ser entregue com 2 dias úteis, e pode haver circunstâncias, como é óbvio, dada a complexidade de alguns temas, que seja um tempo diminuto. E aí é a nossa principal preocupação tem a ver com esse facto e não com até o facto dos 2 dias. Ó vereador Rui Corça. Sim, sim. Se o Sr. Presidente não se importar, permite-me que diga uma coisa, se faz favor. Posso, vereador, faz favor? Posso, vereador Rui Corça. Então, se o Sr. Presidente não se importar, a ideia que me dá é o seguinte: a continuar este método de apresentar, todo o trabalho que nós fizemos vai com certeza por água abaixo, porque nem os seus vereadores que estão a ouvir conseguem fazer a comparação com o que está num e noutro. E se o regimento vai ser votado no seu todo, é óbvio que se votam a favor ou votam contra, não há possibilidade de aferir artigo a artigo da bondade ou não bondade das... Eu não acredito sinceramente que não haja aqui, nas duas versões, um ou outro artigo que se prefira. Desta maneira, o que parece acontecer é que... Deixe-me só pegar nas suas palavras.
Os senhores fizeram um trabalho, conforme disseram, e portanto meritório, com certeza, e ninguém está por isso em causa. Enviem. Nós aprovamos este documento e comprometemos a analisar o vosso, e se houver propostas que possam melhorar o documento, nós estamos disponíveis para melhorar o documento, não tem problema nenhum. Agora, queremos é aprovar o regimento, aprovamos este, e comprometemos na próxima reunião, até podemos marcar uma reunião aqui conjunta de trabalho, se quiser, para analisar as propostas que os senhores têm, para, portanto, fazer um enquadramento no regimento novo. Se for o caso, se não for o caso, portanto, se nós também não concordamos com as propostas que vocês apresentam, fica este regimento. Portanto, é essa a questão que tenho para fazer. Para não estarmos aqui a perder mais tempo, está bem? É só isso. Já vou. Sr. Presidente, posso? A questão não é. Vamos ver, esta Câmara não tem qualquer necessidade de aprovar à pressa esta proposta de regimento. E existe um regimento em vigor que se mantém em vigor até à aprovação de outro regimento. E, portanto, se é essa a disposição de analisarem a proposta que nós temos alternativa, então que se analise a proposta alternativa e não há necessidade de votar esta proposta, porque existe um regimento que está em vigor. Saber, desculpe lá interromper, essa é a sua opinião, portanto não é a minha. Eu já estou aqui a abrir, aqui, portanto podia ir para a votação e depois logo sabia como é que corria. Portanto já sabia qual era o nosso sentido de voto, sei qual é o sentido de voto da senhora deputada Inês Louro, portanto, senhora deputada, senhora vereadora, peço desculpa, senhora vereadora Inês Louro, portanto estamos a abrir aqui uma janela de oportunidade para falarmos para como os vossos contributos serem, portanto, interessados neste regimento. Estamos agora a tentar, portanto, seja aprovado. Se isto não é boa vontade, se não é vereador, não vale a pena, portanto, vamos falar mais. Obrigado. Obviamente que é uma boa vontade bastante limitada, Sr. Presidente, porque o senhor diz que se nós acharmos, se vamos aprovar este, e se nós depois acharmos, logo vimos. Desculpe, mas é assim, a minha proposta, a proposta do PSD, vale tanto, tem o mesmo valor que a proposta do Partido Socialista e do seu Presidente. E, portanto, não é assim que se devem colocar as coisas quando se manifesta ou se tem a intenção de ter alguma abertura. Portanto, é assim, se o seu Presidente quiser continuar e mantém esta proposta para ser votada hoje, nós votaremos contra e apresentaremos a nossa proposta na próxima reunião. Deu a palavra, se der, agora Inês, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, permitem-me a falha, eu não parabenizei, como deveria ter feito no início, os senhores 3 vereadores eleitos, quer pela coligação Sempre ao Seu Lado, quer pela CDU. Eu fui na reunião em que os senhores não estavam presentes, mas hoje realmente deveria ter começado por uma questão de educação, tal e qual como o senhor vereador Zé Paulo, por parabenizar também a vós, apesar de não estar fisicamente junto de vós, mas por estarmos aqui juntos na plataforma. Fui na outra reunião, mas efetivamente, não sei se os senhores tiveram ou não a oportunidade, e agora é que me deparei efetivamente com este meu lapso e por isso me redimo e quero-vos congratular também pelos resultados eleitorais e desejar um bom mandato, tal qual como fiz na primeira reunião. Sr. Presidente, eu vou um bocadinho muito no seguimento daquilo que disse o Sr. vereador Zé Paulo. Repare, este regimento vai efetivamente regular as nossas relações durante 4 anos. Nós, durante 4 anos, vamos ter que ser oposição quando tivermos que ser oposição, vamos ter que ser governo quando tivermos que ser governo, uns fazem o seu papel, outros fazem a outra, mas efetivamente isto não é uma questão de menos. Nós estamos efetivamente aqui a falar de questões que são fundamentais na nossa vida
profissional. Nós estamos a falar de questões que nos impedem o desempenho da nossa atividade profissional para cumprirmos o mandato para o qual fomos eleitos como vereadores da oposição. Isto é extremamente grave, Sr. Presidente. Eu peço que seja um bocadinho sensível a esta questão. E também não me parece, e se é permitido, se há essa abertura, e pelos vistos íamos no encaminhamento dessa abertura, se há um documento que foi trabalhado, se houve todo um trabalho preparatório de um grupo partidário que se esforçou para que tenha uma proposta alternativa, e efetivamente, volto a dizer, este regimento vai regular as nossas relações que se irão reger aqui durante 4 anos. Nós vamos ter que nos reger por essas regras e isso vai ditar o nosso bom ou eventualmente até mau convívio. Se começamos assim, já com situações tão dísparas e nos colocarmos em posições tão distantes, por que não nos sentarmos todos à mesa, um representante eventualmente, ou como o Sr. Presidente quiser, ou todos os senhores vereadores, ou um representante por cada partido eleito, para efetivamente analisarmos. O regimento do Sr. Presidente está a ter o seu mérito e a ter questões positivas e a ter fundamentação em algumas coisas que escreveu, mas certamente eu gostaria muito de ter a oportunidade de analisar também e de verificar aquilo que foi trabalhado pelos senhores vereadores da coligação sempre ao seu lado. Eu acho que seria muito razoável e seria uma forma de nós iniciarmos muito bem este mandato com esta abertura, até porque, repare, ao abrigo do Estatuto do Direito à Oposição, nós estamos a falar de um documento que, volto a dizer, regula as nossas relações entre todos. E parece que os vereadores aqui tentaram, pelo menos, trabalhá-lo certamente o melhor que conseguiram, e seria muito interessante nós termos aqui esta oportunidade e como também aqui já foi dito, isto não vai atrasar em nada os trabalhos. Nós temos há um regimento em vigor que regula as relações como nós temos que nos regular, e nós certamente estaremos disponíveis dentro de um dia ou dois, já quando o Sr. Presidente quiser, para nós estar até, se for preciso, estudarmos durante a noite, amanhã, este regimento e nos sentarmos já todos à mesa. Isto não irá certamente atrasar em nada. Não há nada, certamente, que o Sr. Presidente tenha que fazer de diferente. Pelo menos, olha, o horário das reuniões é praticamente o mesmo, aquilo que o Sr. Presidente pretende manter no regimento anterior, tem ali uma diferença de meia hora. Não me parece nada impeditivo que esta reflexão seja feita, que estes dois documentos sejam confrontados, porque eu penso que todos nós temos a ganhar com isso. E seria efetivamente, eu gostava muito de ver da parte do Sr. Presidente, dar essa oportunidade a todos nós trabalharmos em conjunto sobre essa matéria, porque, falta dizer, isto vai ditar as nossas relações no futuro. Sr. Presidente, tenha essa sensibilidade a essa questão e tenha a sensibilidade também à questão de que não está a colocar em causa um simples não exercício de qualquer situação, está a colocar em causa, e eu falo por mim, a minha própria atividade profissional e o meu sustento. Em qualquer momento, portanto, o regimento não tem que ser um documento, portanto, portanto, em qualquer momento, contrariamente à aconteceu, portanto, isto passado da sua intervenção, que é um regulamento que regula por 4 anos. Não, de qualquer momento pode haver uma alteração e podemos muito bem, portanto, emendar a mão das situações. Portanto, ouvi com atenção as preocupações, portanto, e as manifestações de interesse dos senhores vereadores. Portanto, vou pôr um documento à votação. Sr. Presidente, peço desculpa, antes eu não terminei a minha intervenção. Não terminou, mas tem que terminar, porque o senhor já passou o tempo, mais do que tempo. Está bem? Portanto, seja célebre da sua eu vou ser, e é precisamente esse tempo que o Sr. Presidente, com o regimento que quer forçar, quer limitar, não é? E, portanto, o Partido Socialista não tem maioria neste Executivo e, portanto, convém também que o comportamento não seja ditado com hábitos maus do tempo da maioria. Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. O artigo 12º da sua proposta estabelece
contrariamente àquilo que dizia o artigo 9º do regimento em vigor, que cada vereador ou o seu presidente tem no máximo 15 minutos para fazer a apresentação de uma proposta e depois tem 10 minutos para poder intervir na discussão, pedir esclarecimentos, dar esclarecimentos relativamente a uma proposta. A proposta de regimento que o Sr. Presidente aqui nos traz reduz os 15 minutos de apresentação para 5, ou seja, reduz o tempo de apresentação de uma proposta para 1/3 e a seguir limita a discussão, a intervenção na discussão de cada um dos vereadores de 10 minutos para 5 e ainda determina que deixe de existir uma prerrogativa que existia no anterior regimento e normal neste tipo de situações, que é o tempo destinado à discussão por um vereador poder ser cedido a outro. Portanto, se isto não é limitar a capacidade de intervenção, limitar a capacidade de discussão, limitar a capacidade de escrutínio, é o quê? Mais forçar esta posição neste momento significa, desde logo, por exemplo, que o PSD, para apresentar esta mesma proposta, passa a ter 5 minutos. Portanto, estamos a querer discutir o quê? Estamos a falar de coisas sérias, Sr. Presidente. Isto não é uma regra de conveniência ou de menos importância relativamente à atividade concreta pelas quais fomos eleitos e que queremos exercer, não é? O exercício do direito de defesa, no artigo 15º, relativamente ao artigo 11º do regimento em vigor, passa de 5 minutos para 3. Os protestos passam de 5 minutos para 3. Se isto não é a capacidade de diminuir a nossa capacidade de intervenção, é o quê? Portanto, Sr. Presidente, o que eu tenho para dizer, reiterando todas estas diminuições que estão aqui colocadas, não nos resta outra solução senão votarmos contra, manifestarmos violentamente contra o horário que quer impor às nossas reuniões, uma vez que claramente prejudica a nossa capacidade de intervenção nas reuniões, pelo facto de também prejudicar a nossa vida pessoal e profissional, e, portanto, não temos outra alternativa senão votar contra esta limitação. Apelando mais uma vez, e eu gostava de ouvir, todos os vereadores que fazem parte deste órgão, esta diminuição que é a proposta da sua capacidade de intervenção e a sua capacidade de escrutínio, previamente, e ficando desde já a saber que o PSD irá apresentar na próxima reunião uma proposta de regimento. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Sr. Vereador. Os tempos que foram diminuídos é um bocadinho para apelar para a capacidade de síntese. É só isso, não é nada. Capacidade de síntese também diminui a qualidade da comunicação. Portanto, contrariamente àquilo que o senhor tem a querer passar, não é para botar a palavra a ninguém. E tanto mais, se ler, portanto, o número 3 do artigo 12º, não é? Sim. Os tempos referidos no número anterior poderão, caso a caso, ser prolongados por deliberação de pelo menos 2/3 dos membros presentes. Portanto, está a ver? Os assuntos são mais importantes. Portanto, os assuntos mais importantes não é estarmos aqui a perder tempo, enfim, como às vezes perdemos em relação a determinados assuntos. Bom, a vereadora Mara pediu a palavra, faz favor, vereadora. Boa tarde a todos. Primeiro, quero começar por dizer que espero que estes 4 anos corram bem e que não continuem assim. Já estamos aqui há 1 hora no número 1
Mas pronto, começando por português. Não é que ninguém tenha alguma coisa a ver com a minha vida pessoal. A mim não me dá jeito passar para a noite. E eu vou explicar, já como toda a gente explicou. Eu tenho aulas à noite, não posso ter aulas no horário laboral. Então, quando nós temos outro tipo de... podemos tirar outras formações, ou seja, o que for, temos que o fazer no horário pós-laboral. Por isso, não me dá, pelo menos nos próximos 2 anos, ter aula, ter reuniões a partir de uma certa hora, a partir das 6 da tarde, visto que eu tenho aulas à noite. Fora isso, em relação aos tempos, eu só queria dizer uma coisa que é uma coisa que eu já me tenho vindo a debater em algumas reuniões em que participei, e eu penso que o tempo é para não acontecer o que está a acontecer neste momento. Ou seja, estamos aqui quase há 1 hora e ainda não avançamos, e escusa estar a rir, porque isto é a minha opinião e acaba por ser muito, assim de ser muito importante, e se nós formos, continuo a bater na mesma coisa, se nós formos mais objetivos, se calhar conseguimos chegar a mais pessoas. E é essa a minha opinião acerca do tempo e acerca do horário. Eu peço desculpa, não quero dizer que eu não compreenda tanto a vereadora Inês como o vereador José Paulo, mas a mim também não me dá jeito, só por esse, não me dá jeito, porque aí teria que faltar de 15 em 15 dias às aulas, o que não me... Mas a senhora vereadora não vai ficar a tempo inteiro na Câmara? Eu acho que essa questão não tem nada a ver. O que eu estou a dizer... Não, parece que tem tudo a ver, senhora vereadora. É que a senhora vai ter atividade profissional, eu não. Não percebi. Senhora vereadora Inês, não pode interromper a senhora vereadora. Acho que as minhas aulas, que eu já tinha na minha atividade profissional, como deve calcular, não podem bater com a minha atividade profissional. Que era uma coisa que eu já tenho desde que esteja a trabalhar, independentemente do sítio que esteja. Era uma coisa que já vinha de trás. Em relação aos tempos, continuo a dizer a mesma coisa. Acho que a capacidade de síntese é bom e, na minha opinião, não seria bom continuar a prolongar o mesmo que se prolongou nos últimos 4 anos. Foi estas reuniões assim, com esta excessividade, que acaba por não levar a lado nenhum, quando não... Eu não estou a dizer que não tem razão ou que deixam de ter, só acho que às vezes seria mais vantajoso para todos termos mais resumidos. Tenho dito. Vou dar, portanto, a última possibilidade de intervir, faz favor. Força. Sr. Presidente, eu só queria dizer o seguinte em relação a isto. Lastimo porque desta maneira, o que me parece é que é apresentado uma proposta de regimento sem possibilidade de discussão. Neste momento o que nós temos é ou concordamos com o regimento ou não concordamos. E num documento que tem uma quantidade de artigos, com certeza que haveria a possibilidade de melhorar os artigos. E desta maneira isso não vai acontecer. Aliás, nem vai acontecer agora, nem vai acontecer depois quando nós apresentarmos a nossa proposta também. Porque vai ser ou sim ou não. E isso é que eu acho lastimável. Que, seja de quem for, da vossa parte ou da nossa parte, haja a percepção que o nosso documento é intocável. E não há documentos intocáveis. Eu acho que qualquer destes documentos deveria e poderia ser melhorado. Desta maneira não vai acontecer. Vamos votar cada documento sem possibilidade de haver qualquer discussão. Obrigado, Sr. Vereador. Posso intervir? O Sr. Vereador Matos pediu a palavra, faz favor. Boa tarde a todos. Também dar os parabéns pela vossa eleição, da oportunidade em público. Cumprimentar também quem nos está a ouvir lá em casa. As coisas não podem ser postas desta forma como se está a tentar pôr. Porque se tinha um documento para apresentar, podiam ter feito em tempo útil, até para os outros, para a vereadora Inês e para a vereadora Mara, que também não o conhecem, ficaram com o documento na vossa posse para apresentar hoje aqui desta forma. Não. Sim. Não. Eu não recebi nada. Portanto, podiam todo o tempo ter enviado o documento para nós analisarmos e hoje já o tínhamos analisado e poderíamos todos conversar e discutir tudo de uma forma com mais propriedade. O que não aconteceu, e só se deve a vocês, não se deve absolutamente a mais ninguém. Agora, há aqui um documento
nos parece bom, senão não o tínhamos feito. Propomos este. Não estamos a pôr qualquer tipo de constrangimento a vocês nos enviarem o documento que têm, que será com certeza analisado e numa próxima reunião todos nós podemos falar acerca disso e ele, a todo o tempo, este que será hoje aprovado, se tiver a maioria dos votos, poderá ser alterado, como no mandato passado, alterámos várias vezes o regimento. Portanto, não há necessidade de estar aqui mais a falar destas coisas. Todos têm razão, todos têm as suas dores, nós compreendemos tudo isto. Agora, não há necessidade de perder aqui mais tempo. Se fizerem favor e se quiserem, enviam para nós e para os outros vereadores o vosso documento, nós vamos analisar e se realmente tiver coisas com conteúdo para melhorar este, nós ficaremos fora disso, penso eu. Bem, muito obrigado, Sr. Vereador. Vou dar o bloco de trabalhos Sr. Presidente, permita-me só dar um esclarecimento para corrigir uma situação. O Sr. Vereador, já tem esclarecimentos mais dois. Desculpe lá. Quer dizer, voltando ao velho tema, não é? Voltando ao velho tema. O Sr. Vereador, dou-me um minuto para fazer esse esclarecimento. Faz favor. O regimento define que eu tenho 3 minutos e não 1, Sr. Presidente. Mas não vou usar os 3 minutos. Só vou dizer que eu comecei precisamente por dizer que neste ponto da ordem de trabalhos que tínhamos uma proposta alternativa. Obviamente nós temos uma proposta alternativa perante aquilo que nos foi proposto. E portanto, não há. Obviamente nós temos maior dificuldade em colocar uma proposta alternativa no prazo, aliás, que nem existe. Só para terem uma noção, no caso concreto, nós tínhamos que colocar uma proposta alternativa com 5 dias de antecedência, ou seja, era no período em que nem sequer tínhamos tomado posse. Portanto, não era viável que o tivéssemos feito de acordo com as regras que estão estabelecidas. Não o podíamos fazer. Por isso, iniciámos esta reunião dizendo: nós temos uma proposta alternativa, temos uma proposta para vos mandar, para que possam ser analisados por todos, e que pedíamos que seja retirada esta proposta para ser analisada em conjunto com a nossa. Foi isso que fizemos desde a primeira altura. E é importante que quem nos está a ouvir saiba que aquilo que o vereador Matos disse não era viável legalmente acontecer, porque nós podíamos terminar legalmente essa proposta antes de tomar posse. Muito obrigado. Não é bem assim, Sr. Vereador, mas pronto, não é. Vou pôr o documento à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. 4 votos a favor, 3 votos contra. Quer fazer uma declaração de voto vencido, Sr. Presidente? Faça para a ata, está bem, Sra. Vereadora, faça para a ata. Posso fazer, Sr. Presidente? Posso começar? Posso começar, Sr. Presidente? Pode começar. Um dos deveres dos eleitos locais é participar nas reuniões ordinárias e extraordinárias dos órgãos autárquicos, nos termos do artigo 4, alínea C, número 1, da Lei 29/87, de 30 de junho. Dispõe o artigo 22, número 1 da mesma lei, que os eleitos locais não podem ser prejudicados na respectiva colocação ou emprego permanente em virtude do desempenho dos seus mandatos. Apesar de tal artigo se direcionar aos eleitos em permanência ou meio tempo, por analogia, o mesmo tem que se aplicar aos demais eleitos noutro regime, ou seja, aos que não estão nem em permanência nem em meio tempo. Com o regimento que acabou de ser aprovado, o mesmo impede que nós, vereadores da oposição, não deixamos de ser prejudicados na nossa atividade profissional, não nos assegurando garantias do bom desempenho do mandato.
Sr. Vereador Rui Costa, penso que o senhor é o líder da coligação. Fica a coligação chega ao seu lado ou fica PSD? Fica PSD. PSD, muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Portanto, foi gravada a sua declaração de voto. Vamos passar ao ponto da ordem. Em nome do PSD, Sr. Presidente, também quero fazer uma declaração de voto. Faz favor, que fica gravada, Sr. Vereador. Faz favor. Muito obrigado. Os vereadores do PSD votaram contra a proposta de regimento aprovada nesta Câmara, proposta pelo Partido Socialista, por ela consubstanciar um conjunto de alterações que vão dificultar quer a vida e o trabalho das oposições, quer a vida e o trabalho dos próprios vereadores e Presidente de Câmara que irão estar em exercício de funções, mas também, e muito especialmente, porque criam dificuldades à participação dos próprios munícipes nas reuniões de Câmara. Primeiro, por via do horário das próprias reuniões, depois pela impossibilidade de participação ou de limitação da participação, quer nas reuniões extraordinárias, quer na forma como estabelece que os municípios possam participar nas reuniões. Este documento parte do princípio que os municípios só podem participar numa reunião para pedir esclarecimentos. E a lei garante um espaço de intervenção e de opinião aos municípios que este regimento limita. Portanto, é contrário àquilo que deveria ser a nossa prática de estimular a participação dos cidadãos e contrária àquilo que foi o compromisso do Partido Socialista em termos eleitorais, que está aqui hoje a fazer precisamente o contrário daquilo que propôs aos cidadãos que votaram no último dia 26. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador Rui Costa. Sr. Vereador, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Também quero fazer uma declaração de voto. Ainda que tenha votado a favor, tenho esse direito. Esta proposta foi aprovada, mas aprovada com total abertura para ler com muita atenção e vir a discutir a proposta que os senhores nos vão mandar e que tiveram todo o tempo do mundo para mandar, só não mandaram e foi, mais uma vez, começámos mal com este FEDIVER. Não havia absolutamente necessidade nenhuma. Portanto, a abertura de diálogo é total. Mandem-nos a vossa proposta, que nós vamos estudá-la, analisá-la com a maior das atenções. Quanto à participação dos munícipes, ao contrário de muitas outras câmaras, este regimento permite que os munícipes possam ter acesso às 2 reuniões ordinárias que vamos fazer todos os meses. E os munícipes não estão aqui só para falar. Os munícipes estão aqui para ver os seus problemas resolvidos e nós temos a obrigação de lhes resolver os problemas. E não faz qualquer tipo de sentido ir o município a uma reunião de Câmara para tratar de um determinado assunto que nós, nesse dia, podemos não saber dizer muito acerca desse assunto. E como ele quer ver o seu assunto resolvido, permitimos que, com 6 dias de antecedência, nos mandem um e-mail a dizer o problema que querem ver resolvido, para nós termos tempo de, no dia da sessão de Câmara, poder publicamente dizer: olha, o seu problema está a ser resolvido desta maneira, ou vai ser resolvido daquela, ou até pode não ter resolução nenhuma. Mas para não dizer, vai-se acabar o vou ver e depois digo. Isso não vai. Isso era da boa vontade que levava a essa situação. E essa é uma situação que tem definitivamente de ser corrigida e é isso que nós estamos a corrigir. Estamos cá para resolver os problemas das pessoas e é nesse sentido que está este regimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Tem a ver com
Nos termos dispostos no artigo número 2 do artigo 40 da Lei 2013, de 12 de agosto, 12 de setembro, da legislação em vigor, compete à Câmara Municipal, na sua primeira reunião, deliberar contra a hora de periodicidade das reuniões. Nesse sentido, proponho que eu obrigue a competência de supervencionada de realizar as reuniões ordinárias, quinzenalmente às terças-feiras, pelas 9h30, sem prejuízo do disposto no regimento e que a presente deliberação seja objeto de licitação por edital e posta em permanência no sítio de internet do município. Sempre que a terça-feira coincida com o dia feriado, a reunião realizar-se-á no dia útil seguinte. Portanto, Presidente da Câmara, tanto à discussão, alguém quer intervir? Ninguém quer? Faz favor, Sr. Vereador. Sr. Vereador Rui Costa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É de lei que as propostas apresentadas num órgão como este, a nossa reunião de Câmara Municipal, sejam fundamentadas. Esta proposta não nos chega com qualquer tipo de fundamentação, pelo qual eu solicito que o Sr. Presidente a possa fundamentar. Sr. Vereador, portanto, a explicação que o Sr. Vereador quer já demos, portanto, no ponto anterior. Essa situação, e ele está, portanto, esta proposta está, portanto, toda com o conteúdo da base legal, portanto, sem a própria legislação não obriga a carta de fundamentação desobservada em relação a esta matéria. Portanto, vou pôr a proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada. 4 votos. E 3. Quer fazer declaração de voto, Sr. Presidente? Acho que vou, Sr. Vereador. Declaração de voto para a frente. Um dos deveres dos eleitos locais é participar nas reuniões ordinárias e extraordinárias dos órgãos autárquicos nos termos do artigo 4º, à linha C, número 1 da Lei 29/87, de 30 de junho. Dispõe o artigo 22, número 1 da mesma lei, que os eleitos locais não podem ser prejudicados na respectiva colocação ou emprego permanente em virtude do desempenho dos seus mandatos. Apesar de tal artigo se direcionar aos eleitos em permanência ao meio tempo, por analogia, o mesmo tem aplicação aos demais eleitos noutro local. O que acabou de ser aprovado prejudica a presença dos vereadores da oposição nas reuniões em causa. Presidente, posso? Posso, Presidente? Faz favor, Sr. Vereador. É sobre o quê? Sr. Presidente. É sobre o quê? É sobre isto. Eu não posso deixar porque as questões éticas para mim são muito importantes. Eu votei contra porque não estão resguardados os direitos dos vereadores todos da oposição. No entanto, reconheço que a marcação desta hora foi-me comunicada e que a mim pessoalmente me era favorável. Portanto, queria deixar este, porque acho que o imperativo ético obriga-me a dizer estas coisas. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vou pôr a proposta número 4 à votação, peço desculpa, mas diz o seguinte: considerando o disposto no número 2 do artigo 58 da Lei 169/99, de 18 de setembro, a Lei das Autarquias Locais, da legislação em vigor e conquistando a melhor gestão autárquica do Executivo Municipal, venho para este momento propor que seja deliberada a aprovação de mais 2 vereadores em regime de tempo inteiro. Portanto, à discussão, os vereadores querem participar da reunião, faz favor, Sr. Vereador Rui Costa. Obrigado, Sr. Presidente. Vou colocar precisamente a mesma questão que coloquei na proposta anterior. O senhor propõe, no texto desta proposta, que, com vista a uma melhor gestão autárquica do Executivo Municipal,
e eu gostava que me explicasse como é que a existência de mais 2 vereadores em regime de permanência a tempo inteiro vão melhorar a gestão autárquica do Executivo Municipal da Zambuja. Nem é, repare que naquilo que está escrito não é a gestão do município que é melhorada. O que é para melhorar é a gestão do Executivo. E, portanto, estou profundamente baralhado, não sei o que é que isto significa. Gostava de não ser interrompido na minha questão e tendo em conta as notícias que temos ouvido relativamente a outros municípios, nomeadamente nos últimos dias, relativamente ao município de Lisboa, que é só o município maior do país, que tem um orçamento superior a 1.000 milhões ao pé do orçamento da Câmara da Zambuja, que rondará os 20 milhões. O município de Lisboa vai ser governado por 7 vereadores. O município da Zambuja tem que ser governado por 4. Portanto, o Sr. Presidente, explique-me como é que vai melhorar, com a existência de 4 vereadores, como é que vai melhorar a gestão do município. Muito obrigado. Bom, o senhor está a comparar alhos com bugalhos. Desculpe lá, quer dizer, o senhor faz aqui uma comparação, enfim, empírica do que é a Câmara Municipal de Lisboa, que é só o maior município do país, que tem não sei quantos diretores municipais, não sei quantos diretores de departamento, não sei quantas chefias, e tem 13 mil trabalhadores. Portanto, o senhor faz uma comparação completamente empírica das coisas. E é a estrutura, portanto, que está pensada, e é a estrutura, portanto, que nós queremos que seja aqui implementada no município, portanto, e é a estrutura que eu proponho. Portanto, para uma melhor execução em termos dos pelouros. Olha, posso dizer que agora quem tem os pelouros todos sou eu. Eu tenho saído daqui por obrigação minha, obrigação, e por me sinto obrigado a isso, todos os dias daqui, às tantas da noite, para responder a todas as questões. Portanto, a diferença que faz ter os senhores vereadores a trabalhar, portanto, com os pelouros atribuídos. Portanto, é esta a razão, e ponho a comentar a votação. Muito obrigado. Quem vota contra? Sr. Presidente, Senhor vereador, vou comentar a votação. Não. Não é o senhor que concordar na reunião, quem concordar na reunião sou eu, não é o senhor. Eu estou na reunião, mas só pode pôr o documento à votação. E quando o senhor autorizar? Não, estamos numa fase de Senhor vereador, desculpa lá, eu já dei a justificação, não tem mais nada a acontecer. O senhor quer falar sobre o quê? Diga lá. Fala lá outra vez. começar mal, Sr. Presidente. Nós estamos a começar mal. Estamos a começar muito mal. Eu só quero assinalar, para quem nos está a ouvir, que o Sr. Presidente não justificou aquilo que eu perguntei. Mas isso é a sua opinião, não é a minha. Não é uma questão de opinião. Não é a minha, não tem nada a justificar. Não tem nada a justificar, desculpe. Permite a minha intervenção? Faz favor. Muito obrigado. Eu perguntei pela justificação da proposta e o senhor disse que era assim, porque era assim. Isso não é uma justificação. Porque sim e porque é o que nós propomos, não é uma justificação. E, portanto, só que fica assinalado que o senhor não justificou qual é a necessidade e como é que... Muito obrigado. Vou pôr um documento à votação. Pergunto quem vota. Inês quer falar. Senhor vereador, já está fora do tempo, senhor vereador. Mas fora do tempo Eu porquê? queria falar antes do tempo. Senhor Presidente, não percebo porquê. Não sei porquê, porque o senhor não assinalou o que queria falar, não é? Mas não posso assinalar depois da intervenção do senhor vereadora? Não vi, não vi. Está no regimento que tem que assinalar assim que o senhor ponha a discussão, ou posso ouvir primeiro as outras intervenções e depois decidir? Senhor vereador, faz favor de usar a palavra. É que isto convém ficar esclarecido, que é para eu saber como é que hei de me posicionar. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, na sequência daquilo que o Sr. Vereador colocou, eu gostava de saber se a questão é de eficiência de gestão autárquica ou de eficiência política. Autárquica. Muito obrigado, Sr. Vereador. Tem mais alguma questão para perguntar? Vou pôr o documento à votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 4 votos do Partido Socialista, 3 votos contra, 2 do PSD e 1 do Chega. E um voto a favor do CDU. Sr. Presidente, quer uma declaração de voto? Sr. Vereador, faz favor, enquanto eu estou aqui a escrever aqui o documento, faz favor de fazer a declaração. Obrigado. Sr. Presidente, queria declarar que a votação contra do grupo do PSD é pelo facto de não haver justificação do Sr. Presidente para a necessidade destes mais 2 vereadores a tempo inteiro. O Sr. Presidente não teve, inclusivamente, o cuidado na apresentação desta proposta de dizer quem eram os vereadores a tempo inteiro. Não teve o cuidado de nos dizer que pelouros é que estes vereadores é que iriam ter. Portanto, estamos completamente, diria, no silêncio em que estas coisas são aprovadas. Muito obrigado. Sr. Vereador, a seu tempo saberá quem são as pessoas e a seu tempo saberá quais são os valores que estas pessoas vão, portanto, desempenhar aqui na Câmara, para uma boa e maior eficiência documental. Vou passar à proposta número 5.4. A proposta enfim, tem um conjunto articulado em termos de informação, de artigos, enfim, e passo a apresentar a proposta. A extensão e diversidade de matéria de competência da Câmara Municipal não se reduz com a apreciação e decisão da totalidade da opinião da mesma. Sob pena de enorme sobrecarga da respectiva ordem de trabalhos e consequente prejuízo em termos de capacidade de resposta. A delegação de competências constitui um instrumento destinado a conferir eficácia à gestão, possibilitando a reservar para as reuniões de órgãos executivos, estratégias, opções estratégicas e atos de gestão de maior relevância. O artigo 27 do Decreto-Lei nº 135/99 de 22 de abril incentiva a delegação de competências com vista a uma mais eficaz gestão pública e desburocratizada. E depois vem, portanto, tem a bancagem e depois proponho que a Câmara delibere nos artigos 44 do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 4 de 2017 de janeiro, no governo do Presidente da Câmara, com possibilidade de delegação dos vereadores, as seguintes competências. E depois elenca, portanto, as competências todas, portanto, do qual, enfim, no uso, tanto de valer, que são bastante fastidiosas. Os vereadores querem, portanto, usar a palavra para esta proposta. O vereador Rui Costa, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Não é novidade, vem do anterior mandato que o PSD não aceita delegações de competências genéricas da Câmara, nomeadamente no seu Presidente. E, portanto, mais ainda se justifica neste mandato em que o Partido Socialista não tem uma maioria absoluta, que assim seja, diminuindo de forma clara e objetiva o escrutínio que esta Câmara deve ter sobre aquilo que são as suas atribuições e competências. E, portanto, não está de acordo que algumas destas competências e ao nível que são definidas, nomeadamente a capacidade do Presidente da Câmara poder decidir sozinho situações que podem envolver até um limite financeiro de 748.000 euros, não é por nós aceitável. Tendo em conta também a forma como esta proposta é apresentada,
Eu, e em nome do PSD, gostaríamos de propor que o Sr. Presidente colocasse à votação esta proposta artigo a artigo. Se assim não for, teremos que, infelizmente, votar contra a totalidade da proposta. Muito obrigado. Os senhores vereadores querem intervir na discussão desta proposta? Senhora vereadora Inês, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, dizer-lhe que efetivamente esta proposta parecer bem enquadrada no ponto de vista da votação e juridicamente votada com honestidade que nos compete sobre estas matérias de tão importância, ela deveria ser analisada matéria a matéria e não de uma forma genérica como foi apresentada. Porque, efetivamente, da forma genérica, basta um ponto que nós possamos não concordar com a delegação de competências para nos inviabilizar a votação favorável nesta matéria. Dizer-lhe, Sr. Presidente, sobre esta matéria da delegação de competências na Câmara, no Sr. Presidente, que a lei confere-lhe a disponibilidade de efetivamente ter estas competências. E a lei é generosa quando o faz. Não significa que o Sr. Presidente tenha que ter a atitude que tem aqui ao apresentar essa proposta, que é de efetivamente fazer uso na totalidade daquilo que a lei lhe confere. Até porque o Sr. Presidente acabou de aprovar anteriormente para uma maior eficiência e eficácia de gestão autárquica mais 2 vereadores a tempo inteiro, portanto ficando efetivamente muito mais desafogado do ponto de vista de trabalho e não precisa depois imediatamente a seguir, e tal como o senhor justificou, de levar para si tudo até ao limite das competências que a lei lhe permite. A lei dá-lhe essa permissão, não quer dizer que o senhor faça uso, quer no todo, ou pelo menos, e que foi o caso, o senhor utilizou no todo essa prerrogativa, nomeadamente na prerrogativa da autorização das adjudicações das empreitadas até ao limite do valor que a lei lhe confere. Eu volto-lhe a dizer que a lei, quando coloca essa prerrogativa, a lei coloca uma prerrogativa no teto máximo. O Sr. Presidente não tem que utilizá-la no teto máximo, até por uma questão de transparência e até por uma questão de ouvir-nos a todos. Era muito razoável que muitas dessas matérias viessem aqui à reunião de Câmara. E, portanto, se o senhor não for efetivamente colocar matéria a matéria para nós podermos discutir ponto a ponto, também ver-me-ei obrigada a votar contra e, entretanto, também queria fazer um requerimento para a ata, se fosse possível. Faz favor, senhora vereadora. Gostaria de solicitar uma listagem de todas as adjudicações feitas no anterior mandato, efetuadas no limite máximo conferido por lei, delegado por competência da Câmara no Sr. Presidente. E permita-me que, já que estou a fazer um requerimento, de lhe recordar que fiz um requerimento na sessão anterior, disseram-me que eu até à próxima sessão teria essa resposta e ainda hoje não tive. Isso falou. Muito bem, senhora vereadora. O senhor vereador Lança pediu a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A lei não é generosa. Conheço muito poucas leis que o sejam. No entanto, quem faz a lei conhece bem as exigências de gerir o município e assim dá estas prerrogativas por uma boa gestão autárquica. É apenas isso que se está a fazer. Tudo quanto serão matérias mais exigentes, independentemente do valor, com certeza que o Presidente dará sempre conhecimento à Câmara. Claro, não me engano. Muito obrigado. Tenho uma questão, Sr. Presidente, permite-me.
O senhor vereador Rui Costa tinha pedido a palavra primeiro, Mas é no seguimento porque penso que foi direcionado para mim a resposta do senhor vereador. Foi global. O senhor vereador Rui Costa, o senhor vereador, portanto, queremos... Eu posso ceder à vereadora Inês e eu falarei a seguir. Eu só queria perguntar ao senhor vereador António José Matos se ele agora responde sobre o que é que o senhor presidente vai falar, uma vez que estava a dizer, eu é que interviu para o senhor presidente, a dizer que o senhor presidente vai dar aqui conhecimento, quer dizer, não ouvi isso da parte do senhor presidente, gostava de ouvir. Eu não quis interromper, portanto, a sua intervenção e de seguida o senhor vereador pediu a palavra, com certeza que estamos em sintonia, portanto, os dois estamos em sintonia. Portanto, não vale a pena andar a querer já criar brechas, portanto, na união, porque não consegue. Fico descansado de tudo aquilo que tenho que ir à Câmara, venho à Câmara e dei conhecimento à Câmara de tudo, é essa a minha intenção, portanto, enquanto Presidente da Câmara. Sr. Vereador Rui Costa pediu a palavra, faz favor. Sim, senhor Presidente, o senhor acabou de dizer, precisamente, parecendo que está a querer dizer uma coisa, disse o seu contrário. Ou seja, sou sim. Porque disse que tudo o que tem que vir à Câmara virá à Câmara, obviamente, que tudo o que tem que vir à Câmara tem que vir à Câmara. Claro. A questão é que tem precisamente em cima da mesa uma proposta que vai retirar de vir à Câmara muitas coisas. Não são muitas. São delas, Sr. Vereador. São muitas. E eu quero lhe perguntar... Só para uma construção autárquica. Eu quero lhe perguntar em concreto se a prática do anterior mandato em que o senhor era vice-presidente se vai manter, ou seja, adjudicações feitas ao abrigo deste tipo de delegação de competências não vieram à Câmara e só vieram à Câmara e o conhecimento dos projetos só veio à Câmara porque o PSD o solicitou formalmente. E, portanto, isto mostra precisamente a prática contrária àquilo que o Sr. Vereador Matos acabou de dar garantias e o Sr. Presidente deu garantias precisamente em sentido naquilo que eu próprio já referi. E já agora uso o mesmo argumento que usou há pouco quando disse que a comparação que eu fiz era abusiva com o município de Lisboa. Volto a fazer essa comparação, sabe? É que este limite de competências a este montante é para todas as câmaras. E, portanto, justifica-se com situações de urgência e de emergência, muitas vezes, até para além da urgência, tem a ver com a emergência. E, obviamente, que estabelece este limite para que nessas situações de urgência e de emergência possa haver uma atuação rápida e necessária na resolução dos problemas. Mas agora reparem, como o senhor dizia há pouco, uma Câmara como Lisboa tem este mesmo limite. Portanto, o nível de necessidade, tendo em conta este objetivo que uma Câmara como a Zambuja necessitaria, obviamente não é para esta dimensão. Quando nós sabemos ainda por cima, e a prática assim demonstra, as obras projetadas para as ruas da Zambuja, a Estrada das Virtudes, são só 2 exemplos, mostram que são obras que estão efetuadas desta forma, limitando a capacidade que nós temos de olhar para os projetos e os podermos criticar e analisar, são feitas desta forma para fugir e não são propriamente obras de emergência ou de urgência. E, portanto, trata-se, sim, da subversão das regras em benefício de algo que gostava de perceber o que é, mas que o Sr. Presidente também não explica. Muito obrigado. Registrei a sua intervenção, registrei a intervenção da Sra. Vereadora Inês Louro, vou pôr o documento à votação. Quem vota contra?
3 votos contra, 2 do PSD e uma do Chega. Quem vota a favor? Quem se abstém? Desculpem. Portanto, aprovado com 4 votos a favor. Muito obrigado. Fazer declaração de voto, Sr. Presidente. Senhora Vereadora, faz favor, esteja à vontade. Tem declarações de voto. Da forma como a proposta foi apresentada e colocada à discussão, impediu que a votação fosse favorável, uma vez que a mesma era na totalidade e não discutida ponto a ponto as matérias nela contidas, o que inviabiliza que ou não se concordava com tudo ou se concordaria com tudo. Havendo pontos que de todo nos posicionamos em situação de não concordar, nomeadamente na prerrogativa utilizada na delegação de o Sr. Presidente poder adjudicar até ao máximo permitido por lei, não restou outra alternativa senão o nosso voto contra. Muito obrigado, Sra. Vereadora. O Presidente também quer fazer uma Quero fazer a declaração de voto. Faz favor, Sra. Vereadora. Nossa declaração de voto do grupo do PSD é que votámos contra com voto vencido. Muito bem. Estava que ficasse registado o voto vencido, nada. Muito bem, Sra. Vereadora. Terá com toda a certeza. Depois terá a ocasião de verificar isso na área. Podemos estar em condições de passarmos à leitura da minuta. E agora a vossa atenção, o Sr. Irene vai fazer a leitura da minuta da ata, depois vamos à discussão. Ata número 2, A, 2021, reunião extraordinária. Não estamos a ouvir. Não, fui eu, peço desculpa. Minuto da ata número 2A, 2021, reunião extraordinária de 26 de outubro. Não se registaram quaisquer ausências. Ordem de trabalho, expediente, ponto 1, proposta número 1A do Presidente, referente às reuniões de Câmara. A proposta foi aprovada com 4 votos a favor do PS e da CDU e 3 votos contra do PSD e do Chega. O PSD e o Chega apresentaram declarações de voto. Ponto 2, proposta 2A do Presidente, periodicidade das reuniões de Câmara. A proposta foi aprovada com 4 votos a favor do PS e CDU e 3 votos contra do PSD e do Chega. O Chega apresentou declaração de voto, bem como o Sr. Vereador José Paulo, do PSD. Ponto 3, proposta número 4A do Presidente, fixação do número de vereadores. A proposta foi aprovada com 4 votos a favor, PS, CDU, 3 votos contra, PSD e Chega. PSD apresentou declaração de votos. Ponto 4, proposta número 5A, delegação de competências da Câmara do Presidente. A proposta foi aprovada com 4 votos a favor, PS, CDU e 3 votos contra, do PSD e do Chega. O Chega e o PSD apresentaram declaração de voto, sendo que o PSD apresentou voto vencido. Sendo 18 horas e 52 minutos, foi declarada encerrada a reunião. Obrigado. É a força do ar, Sr. Diretor. Senhores vereadores, estamos em condições de pôr um documento à votação. Alguma questão queiram tanto levantar? Então, vou perguntar quem vota contra. Quer levantar uma questão, Sr. Vereador? Quer sim. Não faz favor, Sr. Vereador. Tem em relação à minuta da ata. Em relação à minuta da ata, sim. Faz favor, Sr. Vereador. Eu só queria esclarecer se a declaração de voto da última proposta por parte da vereadora Inês Louro é voto vencido ou não? Declaração de voto. Voto vencido, sim. Mas não tem. Pois, mas a senhora vereadora não tinha dito. Tinha só uma declaração de voto. Eu tinha só uma declaração de voto. Não tinha dito que era voto vencido, mas está no seu direito de exercer esse direito de dizer que é voto vencido. Tem problema. Tem problema, Sr. Vereador. Não vale a pena. Altera-se, então tem que alterar. Sr. Doutor Irene Alcântara.
Já está corrigido, portanto, a questão da senhora vereadora de ser voto vencido, está a falar na última proposta, não é? Alegação de competência. Então pergunta quem é que foi. Mas também não ficou aí a dizer que eu fiz uma declaração de voto. Senhora, não fez uma declaração de voto, senhora doutora. Senhora vereadora Pérez Gomes. Não é habitual. Ponto 2, acho eu. Sim. Não, pelo seguimento. Pela proposta. Sim, no primeiro ponto. Primeiro ponto. Ok. Agora sim, penso que sim. Estão portanto, aqui concentrados tudo aquilo que tivemos a dizer ao longo destas 2 horas. E pergunto quem vota contra a minuta da ata, aprovada por unanimidade, senhores vereadores. Muito obrigado. De resto, continuação de boas melhoras, portanto, a quem precisar delas. Posso só perguntar quando é que é a próxima reunião de Câmara e a que horas? É 2 a 15 dias. Ou, Mas é que dia? Tens de estar 2 a 15 dias, a próxima reunião, dia 16, salvo erro. Dia 16, salvo erro. Não é? Sr. Presidente, o regimento diz que as reuniões são de 15 em 15 dias à terça-feira. Então, eu estou a propor 2 a 15 dias, senhor vereador. Que esta reunião é extraordinária. Sim. Então é da outra. Então podemos fazer da outra. Qual outra? Não, senhor vereador, o senhor está a fazer uma grande confusão. A outra tinha que ser uns 5 dias subsequentes, senhor vereador. E tinha que ser aquele dia, senhor vereador. Não vale a pena arranjar problemas onde não existem. A próxima reunião, portanto, é o dia 16, terça-feira, às 9h30. Pois, eu tenho um problema, não é, Sr. Presidente? Tenho julgamento. Não, dia 9. Qual dia? Dia 16? Não, Daqui a espera, 3 espera. semanas. Não, espera. Dia 9. Dia 9. Dia 9, peço desculpa. Dia 9. Dia 16 é uma coisa que eu tenho e que vou fazer confusão. É dia 9, portanto, às 9h30. Sr. Presidente, eu não percebo o que é que esta votação alterou aquilo que o senhor se comprometeu comigo em conversa. Senhora vereadora, comprometi consigo, mas depois descomprometi porque falei com o vereador Zé Paulo e ele tinha possibilidade à terça-feira de manhã, portanto já falamos sobre isso. Eu sei, não vale a pena ir por aí. Não vale a pena ir por aí. Pedro Zé Paulo, boa. Não vale a pena ir por aí. Não vale a pena ir por aí. Não, estou a dizer a verdade. Então, se vocês querem Mas também é uma verdade que eu continuo com julgamentos à terça-feira até janeiro. Sr. Presidente, o regimento é válido para 4 anos. O vereador Zé Paulo, daqui a 7 meses tem outro horário. É, para terminar. Muito bem. Ou menos. O resto, bom dia. E volto a referir, quem precisar das melhores que tenho, portanto, esperamos encontrar-nos brevemente, pessoalmente, para podermos cumprimentar. O resto, bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde.